Dixon, quando eu devo usar espaçamento automático e quando eu devo usar espaçamento em milímetros no que se refere ao ponto cheio? Então eu vou mostrar para você, Paulo, como eu considero isso aqui, tá? O porquê, quais as diferenças entre um e outro. Dixon, como é que eu faço para entender isso melhor, mais de perto? Exatamente isso aqui. Eu vou pegar só esse trechinho aqui, ó, do pedal. Tá vendo aqui, ó? O espaço entre ponto é exatamente a distância desse ponto até esse ponto aqui. Tanto é que se eu medir, deixa eu pegar uma área que está reta, tá? Não, eu vou pegar essa aqui mesmo, tá? M. Vou apertar o M e vou clicar entre os dois pontos. Tá vendo? Eu estou medindo. Olha só a distância que eu tenho entre os dois pontos. Ou seja, o espaço entre os dois pontos é de 0,30 milímetros. E esse espaço de 0,30, o que é? Exatamente esse espaço aqui, tá? É claro que eu sei que eu ainda não respondi a sua pergunta. Aqui eu estou fazendo uma explicação um pouco mais simples, a princípio, para quem está nos acompanhando nesse vídeo conseguir pegar o raciocínio lá na frente, tá? Então aqui eu estou sendo um pouco mais básico primeiro. Então a distância entre os pontos, né, exatamente se dá através desse parâmetro aqui. Então quando eu coloco 0,30 milímetros, eu estou dizendo para o Wilcon que eu quero que o espaço entre os pontos, ou seja, a densidade desses pontos, tem uma distância, né, de 0,30 milímetros. E mesma coisa quando eu faço um valor ao contrário, quando eu aumento esse espaço, quando eu coloco valores maiores, 0,80, eu estou aliviando a carga de pontos dos objetos, ou seja, fazendo com que os objetos tenham os pontos, menor quantidade de pontos sendo aplicada, ou seja, ele tem mais espaço entre os objetos, tá? E aqui, por mais que a gente está falando de uma fração de milímetro, né, 0,8 significa 0,8 de 1 milímetro, 0,3 de 1 milímetro, tá? Então a gente tem 1 milímetro, que é 1 milímetro, que você já conhece na régua lá, e tem as frações, 0,3, 0,8 milímetros é o espaço, então uma fração de 1 milímetro. Então quando eu diminuo, eu tenho um bordado mais denso. Quando eu aumento esse valor, eu tenho um bordado com os pontos mais espaçados, logo eu tenho menos densidade de ponto ali na aplicação do objeto, beleza? Então eu precisei dar essa explicação geral aqui para a pessoa que não está entendendo ainda conseguir chegar até aqui junto com a gente, beleza? Ó, 0,80, ele aumentou o espaço radicalmente entre os pontos ali. E como eu já ia dizendo, mesmo que a gente está falando de fração de milímetros, isso significa muito, tá, na propriedade de um objeto. Então, mas 1 milímetro quase não é nada, é praticamente a espessura da agulha. Só que na configuração de densidade de ponto, isso representa muita coisa, quando muito, e pouca coisa quando pouco. Então, quando você coloca a densidade de 0,30 para 0,80, não dá uma variação de 1 milímetro, mas para significar que no bordado representa muita coisa, tá? Ele dá tanto é que olha o espaçamento como ficou, tá? Então, beleza. Dito tudo isso, vamos continuar aqui agora para a dúvida do Paulo, que consiste no seguinte: o Paulo perguntou qual a diferença entre usar espaçamento fixo, que é esse aqui, né? No caso aqui eu estou com a bicicleta toda em 0,30, eu vou selecionar tudo e vou voltar para o que era 0,45 e vou seguir com o estudo a partir desse cara, tá? Então, todos os objetos aqui estão com uma densidade fixa ou rígida, né, como eu também uso para falar, de um espaçamento de 0,45, ou seja, se você pegar cada um desses objetos e medir a distância entre cada um desses pontinhos, a gente vai encontrar esse valor de 0,45 milímetros de espaçamento, porque foi o que a gente disse para o Wilcon fazer. Olha, me dá um espaçamento entre todos os objetos, entre pontos, de 0,45 milímetros. Só que eu também tenho um outro parâmetro, tá? Que aí agora a gente entra na dúvida do Paulo, tá, Paulo? Que é o espaçamento automático, que é esse cara aqui, né? Realmente, Dixon, porque eu também tenho como selecionar todos os objetos e colocar aqui 80%, 90%, mas eu aplico 80%, faço o teste na máquina, vejo que fica bom, beleza, e passou batido. Quando eu vejo que está denso demais, eu coloco 90%, 100%, e 120, 150, e ele faz exatamente a mesma coisa do valor de cima. Então, qual é a diferença? Quando usar um, quando usar outro?